Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês esse tapete, que é uma encomenda. Esse tapete ele ficou quase quadrado. Vou passar a medida para vocês daqui a pouquinho, o peso. Vou colocar a medida e o peso na descrição também. A lista de todo o material, número da linha que eu uso. Eu usei número 6 e agulha 3,5. Mas eu vou estar colocando tudo na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? Então, esse é um tapetinho que eu usei cores azul bebê, azul royal e azul marinho. São pontos bem fáceis, pontos básicos, mas essa mistura, esse degradê de cores deu um charme todo especial para a peça, né? Então, eu vou estar fazendo no vídeo essa peça nesse tamanho, que é quase quadrado. Ele é um pouquinho retangular, mas foi pedido da cliente dessa forma para caber direitinho no banheiro dela. Mas eu explico como fazer ele maior, eu só tenho que aumentar essa parte aqui, essas carreiras dessa parte inicial, eu vou explicar tudo direitinho no vídeo, tá legal? Então, vamos à aula. Então, eu vou usar 3 cores para fazer esse tapete. Esse azul, que é um azul bebê. O azul royal. E um azul marinho. Então, vou fazer a parte central dele, né? O início da peça eu vou fazer no azul bebê. Eu vou fazer isso aqui, ó, primeiro. Essa parte. E depois, a parte em volta é que eu vou usar essas 3 cores, tá? Então, agora a gente vai iniciar fazendo essa parte aqui, que eu vou iniciar com 34 correntinhas. Então, vou pegar minha linha aqui. Vou fazer 34 correntinhas. Então, já volto com vocês. Fiz as minhas 34 correntinhas. Eu tô usando o barbante número 6 e agulha 3,5. 3,5 milímetros. Então, agora, fiz as 34 correntinhas. Agora, eu faço mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. É como se fosse um ponto falso aqui. Esse vai ser meu primeiro ponto. Dei a laçada, aí eu venho aqui na quarta correntinha. Contando ao contrário, na minha quarta correntinha, levanto um ponto alto. Então, eu já tenho 2. Agora, eu vou fazer mais 4 pontos altos, porque eu preciso ter 6 pontos na correntinha. Então, terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, vou na segunda e levanto mais 6 pontos altos na sequência. 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha de separação, pulo uma corrente de base, vou na segunda e levanto mais 6. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no final da minha corrente. Então, eu vou adiantar aqui para voltar lá
quando eu chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como eu vou fazer pra virar a peça. Cheguei no final da minha carreira, agora eu vou levantar 3 correntinhas, 2 ou 3 correntinhas, depende da altura do seu ponto. Geralmente eu faço 2 correntinhas para a altura do meu ponto dar certinho. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, giro, dou a laçada. Vou aqui no meu segundo ponto alto e levanto ponto alto sobre ponto alto. Vou no terceiro, levanto ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer 6 pontos altos em cima dos meus 6 pontos altos. Só vou repetir o que eu fiz na primeira carreira. Seis pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui agora, no caso, eu tenho uma correntinha, eu vou trabalhar em cima dos meus pontos altos. Então, ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer esse trabalho até chegar na altura que eu quero, no comprimento que eu quero para fazer o meu tapete. No caso aqui, eu tô fazendo uma peça, ela é retangular, só que ela é quase quadrada. Vou mostrar para vocês. Geralmente, né, que essa peça é uma encomenda, então eu tô aproveitando para mostrar para vocês. Mas geralmente a gente procura fazer uma peça mais retangular. Nesse caso aqui, né, um retangular mais compridinho. Nesse caso aqui, ele será retangular, mas quase quadrado. Então, se vocês querem ele mais comprido, é só aumentar a quantidade de carreiras, tá? Então, ele vai ficar assim, que no final ele vai ficar uma peça assim, ó. Como eu falei, esse aqui, ele vai ficar, olha, quer ver, ó? Se eu dobrar ele assim, ó, vendo? Se fosse quadrado, se eu quiser fazer quadrado, então eu faria aqui 1, 2, 3, 4 carreiras a menos. Ele ficaria quadrado, né? Só que eu quero que ele fique retangular, certo? Só que, geralmente, quando a gente faz esse modelo de tapete, ele fica com mais carreiras aqui. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geralmente, ele tem de 24 a 25 carreiras para ficar o tapete retangular no tamanho padrão. Então, aí vocês que vão decidir se vocês querem ele mais quadradinho ou mais retangular, tá? Então, eu vou adiantar aqui, eu vou adiantar essa minha peça aqui, que eu preciso que ela fique igual a essa, tá? Então, eu vou adiantar e já volto com vocês pra gente iniciar a carreira em volta, que agora vai mudar de cor. Bom, agora cheguei na altura que eu quero aqui da minha parte central, o comprimento que eu quero. Agora eu vou pegar a cor intermediária, no meu caso aqui é o azul royal. Vou prender aqui nesse cantinho. Vou levantar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, esse vai ser como se fosse um ponto alto falso. Levanto no mesmo furinho aqui, ó, no mesmo ponto, levanto mais um ponto.
uma correntinha. E mais 2 pontos altos. Formei um lequezinho aqui no canto. Agora, eu faço uma correntinha. Vou contar 3 pontos, né? No caso, eu já tenho um aqui, tô em cima de um. Segundo, terceiro, eu venho aqui, ó. Vai ser exatamente no meio, ó. Eu tenho 3 pra lá, né? 3 aqui, 3 aqui. Então, aqui no meio, eu venho, deixa eu dar a laçada, venho aqui no meio, levanto um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço a próxima corrente, venho aqui nessa corrente que eu tenho, é onde eu separo as colunas, e levanto mais um ponto alto com uma correntinha e um ponto alto. Faço uma corrente, venho aqui no meio e levanto mais um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Fiz a correntinha, venho aqui no meio, na minha corrente de separação das colunas, levanto mais um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui até chegar no final aqui, até chegar no cantinho. Aí, eu vou repetir, vou fazer um leque com 4 pontos. Venho aqui no meio, levanto mais um lequezinho desse aqui, que é um ponto alto, uma corrente e o outro ponto alto no mesmo ponto de base. Faço uma corrente de separação, então, eu vou fazer isso até chegar ali no cantinho. Vou adiantar aqui. Cheguei no canto. Só que aqui no canto, ao invés de fazer só um ponto, uma corrente, um ponto, eu faço 2. Ó, 1. 2, uma corrente e mais 2 no mesmo lugar. Uma corrente e vou virar. Nisso aqui que eu vou virar, aqui no meu caso, eu tenho aquela correntinha aqui, ó. Aquela correntinha. Aquele ponto. Nisso eu tenho aquele fio, aquele meu fio inicial ou final, que eu, né, fiz a peça que eu cortei. Então, eu já vou escondendo ele aqui junto, tá? Então, aqui, ó, eu posso fazer assim também, ó. Eu posso esconder ele aqui no meio dos meus pontos. Isso ajuda a dar mais firmeza para não escapar esse fio. A gente anda um pouquinho com ele. Então, já tem um nó ali, se eu quiser, eu posso fazer mais um nó aqui, ó. Eu abro o fio, ó. Distorço ele, né? Ele é um fio torcido. Eu distorço ele, abro. Assim, ó. Separo ele ao meio. Aí, eu puxo ele aqui no meio dos pontos. Só uma parte dos fios eu puxo. E dou um nó.
3 nós, na verdade, né? Gira assim, ó, que ele fica mais firme, ele não corre. Pronto, aí eu vou cortar e vou continuar trabalhando. Então, se algum dia ele escapar daqui, ó, ele vai estar preso aqui e vai estar com o nó aqui, tá preso aqui, ó, amarradinho. Então, é mais uma segurança que a gente tem, né? Então, voltando ao ponto, ó, fiz o meu canto com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, agora eu vou voltar naquela sequência de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, aqui eu tive uma distância, uma determinada distância, né? Aqui eu deixei 3 pontos altos de separação entre um pontinho e outro. Então, eu vou ver mais ou menos essa distância que eu tenho aqui e vou usar a mesma distância aqui. Então, agora, ó, fiz o lequezinho aqui do canto. Agora, eu faço uma corrente, aí eu venho aqui, ó. Eu usei essa primeira corrente para levantar aqui 2 pontinhos. Pode ser dentro daquela corrente, aqui dentro do ponto, ou aqui dentro mesmo, ó, nesse espacinho aqui entre um ponto e outro. Aí, eu pulo o segundo e venho no terceiro. Levanto um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo, ó, observa a corrente, a carreira, tá vendo? Eu tenho uma carreira aqui, né, onde eu levantei. Eu pulo essa carreira e venho na próxima. Então, aqui, ó, no meu primeiro ponto, eu levanto o meu pontinho. Esse é um ponto V. Pulo esse e venho no próximo. Então, vou fazer isso a volta toda da peça. Eu vou fazer 2 carreiras, mas eu vou voltar para mostrar para vocês como eu inicio a segunda carreira. Nessa cor mesmo, no azul royal, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda carreira, aqui, ó, vou mostrar para vocês como eu faço o ponto baixíssimo. Fiz uma corrente, enfio a agulha aqui no meu primeiro ponto da carreira, aqui na última correntinha, enfio a agulha, puxo o fio e fecho. Esse é o ponto baixíssimo. Agora, aqui eu levanto 2 correntinhas para fazer um ponto alto falso. 2 ou 3 correntinhas, depende da altura do seu ponto. Agora, eu dou uma laçada e vou levantar. Agora, eu vou levantar um ponto alto sobre esse ponto. E vou fazer um ponto no meio, um ponto alto no meio, que é o ponto de aumento. Eu vou formando um ponto leque aqui. Então, eu faço mais 2 correntinhas, mais um ponto alto de aumento aqui no meio. Agora, faço ponto alto sobre ponto alto. Só que na próxima carreira, isso aqui vai ser diferente, tá? Tem que prestar atenção carreira por carreira, porque na próxima será diferente. Então, nessa carreira aqui, ó, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Então, tenho 2 pontos, fiquei com aumento e mais 2 pontos. Faço uma corrente de separação.
Agora, eu continuo fazendo o ponto V dentro do ponto V com uma corrente de separação. Então, fiz um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, no mesmo lugar, dentro do meu ponto V da carreira de baixo. Agora, eu faço uma corrente de separação e vou pro próximo V. Então, isso eu vou fazer nessa lateral toda. Aí, eu chego lá no canto, vou repetir o canto como eu fiz aqui nesse. Lá, vou repetir e continuo fazendo ponto V em todas as carreiras. Então, vou fazer 2 carreiras nessa cor azul, depois eu vou mudar, fazer 2 carreiras no azul marinho. Mas tem que prestar atenção no canto, porque vai estar diferente na próxima carreira. A cada 2 carreiras dessa aqui, eu aumento um pontinho desse. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio para emendar a próxima cor. Abro o fio para fazer um nozinho, divido ele em 2, assim, ó. Puxo metade aqui dentro desse ponto e faço um nó. Ando com ele mais um pouquinho até chegar aqui no meio. Divido novamente o fio. Na verdade, já tá dividido, né? Só coloco um pra lá, outro pra cá. Assim, ó. E dou outro nó. Dois nozinhos, inverte o último e dá o outro nó. Bem apertadinho, aí eu corto. Aí eu gosto sempre de fazer assim, ó. Agora eu vou pegar a próxima cor, que aqui no caso é o azul marinho. Aí, ao invés de já emendar aqui, ó, eu já tenho um relevo aqui do acabamento que eu fiz com a linha, aqui a ponta da linha. Então, eu começo na próxima ou lá do outro lado. Sempre onde não tenho aqui nenhuma emenda, nenhum acabamento de fio. Então, eu vou prender aqui, ó. Eu vou prender aqui no meu... naquele desenho que eu faço no canto, eu vou prender no primeiro aqui. Agora, vocês vão observar, essa minha linha aqui é outra marca, ela é um pouquinho mais grossa. Aí, aqui vocês vão observar o seguinte, eu troquei de linha, eu fiz 2 carreiras, eu troquei de linha. Aqui, esse meu primeiro ponto, ele vai ser igual aqui, ó. Tá? Então, eu vou levantar 3 correntinhas para fazer um ponto alto falso. Mais uma, que é essa correntinha aqui, ó, de separação. Dou a laçada e no mesmo lugar eu levanto mais um ponto. Faço uma corrente,
Agora eu venho aqui, ó. Eu fiz isso na primeira, agora no segundo ponto, aí sim, eu levantei ponto alto sobre ponto alto, venho no segundo, faço ponto alto sobre ponto alto e o meu ponto de aumento no meio. Duas correntinhas, ponto alto. E vou repetir desse lado o que eu fiz aqui. Então, eu já fiz o meu aumento no meio, agora eu faço ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que na próxima carreira será diferente essa parte aqui. Fiz o meu ponto de aumento, ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto. Fiz 2. No terceiro, eu vou reiniciar esse trabalho aqui. Então, eu faço uma corrente de separação, venho aqui, levanto um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. As linhas escuras, elas são sempre mais difíceis de mostrar para vocês no vídeo. Mas, como eu tenho que fazer dessa cor porque é uma encomenda, então, eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Então, dessa cor eu vou fazer só 2 carreiras. Então, aqui, ó, fiz o meu primeiro ponto V. Faço a correntinha de separação e venho dentro do meu ponto V e vou continuar meu trabalho. Correntinha, dentro do ponto V, continuo o trabalho. Então, eu vou adiantar até chegar lá no meu próximo canto. Cheguei aqui no final da minha carreira, aqui, né, no meu canto. Finalizei a carreira aqui, prendendo com ponto baixíssimo. Vou refazer aqui de novo para vocês verem, ó. Só enfio a agulha aqui no alto da minha corrente inicial. Enfio a agulha, puxo a linha, puxo de novo no ponto, isso é o ponto baixíssimo. Enfio dentro do meu ponto e vou levantar novamente um ponto alto falso para iniciar. Faço mais uma corrente, que seria a separação, né? Essa correntinha aqui do meio para abrir. E levanto mais um ponto alto no mesmo lugar, para formar esse pontinho V. Faço uma corrente de separação. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, observem, ó, que sempre terá 2 pontos altos e um ponto de aumento. Então, observa aqui, ó, vamos contar. Eu tenho 2 pontos altos mais um aumento, certo? Então, eu vou levantar o meu ponto alto agora, aqui, ó, no segundo. Contando do centro para fora, é no segundo, tá? Aqui, ó, 1, 2 e mais o aumento. Sempre vai ser assim. Independente de quantos pontos eu tiver na carreira anterior, esse meu leque aqui do centro vai ser sempre assim. 2 pontos altos mais um central. Será que eu consegui explicar para vocês, ó? Fiz o meu pontinho V. Aí, vocês vão contar aqui, ó. Às vezes, na carreira de baixo, vai ter um ponto alto, 2 ponto alto, pode variar. O que importa é que, para fazer o leque, eu preciso 2 pontos altos mais um ponto central. Faço 2 correntinhas de separação, o ponto alto central e, aqui, ó, levanto ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou ficar com um total de 3 pontos. Três pontos, correto? Faço uma correntinha e, ó, tá vendo que tá me sobrando um ponto?
eu vou pular ele e vou trabalhar agora dentro do ponto V. Sempre assim, vai ser sempre assim, tá? Então, dentro do meu ponto V, vou fazer outro ponto V, fazer uma correntinha de separação, e aí eu continuo fazendo o meu trabalho, né? Vou completar essa carreira toda. Vou completar essa carreira e vou mudar de cor novamente para o azul royal, tá? Essa é a opção que eu fiz aqui. Comecei com o azul bebê na parte central, mudei pro azul royal, agora eu tô com azul marinho, vou voltar pro azul royal e terminar com o azul bebê. Aí vocês podem fazer degradê também, né? Aí no caso vocês façam mais aumento, se a opção for degradê, façam mais carreiras na cor royal, depois na cor marinho, né? Para terminar com a cor marinho. Então, dá para fazer várias brincadeiras usando essas cores aqui. Pode inverter, né? Usar o azul marinho na parte central e mudando, fazendo um degradê para a parte mais clara. Dá para brincar bastante aqui com esse ponto e com as cores, tá? Então, eu vou adiantar aqui a carreira e já volto. Então, eu terminei aquela carreira e já tô iniciando a próxima. Essa carreira agora é a primeira carreira do bico. Vou fazer um bico simples, básico, porque o que tá chamando a atenção nesse tapete é o degradê. Então, eu vou começar aqui, ó, posso começar em qualquer lugar. Vou levantar ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no meio, eu vou levantar 2 pontos altos. Opa, são 2 pontos altos aqui, tá? Duas correntinhas, mais 2 pontos altos, porque eu canto. Então, eu vou repetir aqui o que eu fiz do outro lado. Agora, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar na correntinha, eu faço um ponto alto. Então, vai ser sempre assim, a volta inteira do tapete. Ponto alto sobre ponto alto, onde tem correntinha é ponto alto. Aqui também, ó, no ponto V é a mesma coisa, onde tem ponto alto, levanto ponto alto, onde é uma correntinha, levanto ponto alto. Vou fazer essa carreira de pontos altos em volta para o tapete ficar bem firme, porque esse ponto V, ele deixa o tapete mais molinho, maleável. Então, eu preciso fazer um acabamento com ponto mais fechadinho, para o tapete ficar mais firme no chão. Tá vendo, ó, como já dá uma firmeza? É uma carreira base pro bico que eu vou fazer, mas o bico também é bem simplesinho, rápido para fazer. Então, eu fiz a carreira em pontos altos. Agora, eu vou fazer o bico. Vai ser um bico simplesinho, porque eu quero que ele fique bem retinho, né? A cliente quer que ele fique um bico retinho para encaixar lá no banheiro do jeito que ela quer. Para ele ficar firme, sabe? Para não ficar enroscando o pé, quer que fica quietinho ali no chão. Então, eu vou fazer um bico simplesinho. Assim, ó, eu vou fazer começar aqui pelo canto. Então, eu vou prender a linha aqui. Peraí. Então, eu vou prender a linha aqui.
Vou levantar 3 correntinhas. Tá meio escuro aqui hoje, né, gente? Deixa eu acender a luz. Pronto, acendi a luz. Agora, olha, eu fiz um ponto alto, né? Vou fazer mais um. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Um ponto picô são 2 correntinhas. São 2 correntinhas. Aí, eu dou a laçada, vem aqui, ó. Naquela última correntinha do ponto alto, eu enfio aqui e puxo uma corrente. Fiquei com 3 na agulha. Agora, eu dou uma laçada e puxo por dentro dessas 3 correntes, formando uma bolinha. Esse é o ponto picô. Dou outra laçada na agulha e vou levantar mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz o canto. Fiz um lequezinho no canto. Agora, eu faço outro ponto picô, ó, 2 correntinhas. Dou a laçada, venho aqui no alto do meu ponto alto. Fiquei com 3. Puxei um fiozinho, fiquei com 3 na agulha. Dou mais uma laçada e passo por dentro dessas 3 correntes. Esse é o ponto picô. Dou a laçada. Agora, eu conto. 1, 2, 3, 3 pontos altos. Venho aqui, levanto um ponto alto. Levanto mais um ponto alto no ponto de base seguinte, ó. Na sequência, 2 pontos altos. Faço outro ponto picô. Dou a laçada, pulo 3, ó. O ponto eu subi aqui, entre um e outro, né? 1, 2, 3, venho aqui, ó. Vou ficar com 3 pontos altos entre um e outro, de base. Levanto um ponto alto, mais um na sequência. Então, vou ficar assim, com o meu ponto picô, ele vai ficar no intervalo, ó. Ele vai ficar entre os pontos altos, tá? Formando uma espécie de cerquinha, vai. Só aqui no canto é que eu tenho os 2 dentro do meu leque aqui, ó, formando um lequezinho. É só no canto que eu vou fazer isso para conseguir fazer minha curva. Então, vou fazer isso a volta toda do tapete. Ponto picô, 2 pontos altos, ponto picô. Ó, pulo 3 pontos altos de base, vou aqui na minha corrente, entre um ponto e outro, e levanto 2 pontos altos, ó, na sequência. Um em cada ponto de base. Vai ficar assim. Esse aqui acho que eu vou refazer, que ficou... Então, vou refazer aqui, vou adiantar o meu ponto, minha carreira, e já volto com vocês. Então, ó, comecei aqui, fiz essa lateral, cheguei aqui no canto, ó, fiz um lequezinho dentro do meu leque e tô fazendo, tô quase chegando aqui no meu canto. Então, eu vou adiantar aqui, agora eu vou voltar com a peça já com o bico pronto, tá? Então, o tapetinho tá pronto. Ele ficou um tapete pequeno, porque foi pedido da cliente, tá? Mas agora eu vou fazer uma outra versão dele mais comprido. A cliente quer 2 tapetes, um menorzinho, mais quadradinho, e outro do tamanho normal, mais compridinho, tá? Já vou passar a medida para vocês e o peso dele. Ficou uma gracinha, né? Deixa eu filmar assim de cima para ver o tamanho certinho. Ficou bem diferente.
Eu aproveitei as linhas que eu tinha, né? Que ela queria no tom de azul, eu tinha 3 tons de azul aqui. Então, aproveitei. Eu acho, gente, outra dica, às vezes a pessoa faz tapete com sobras de barbante e vende mais barato. É barbante do mesmo jeito e você ainda tem o trabalho de estar fazendo as emendas, o acabamento aqui para não escapar linha. Você perde um tempinho fazendo emenda. Então, não tem por que cobrar mais barato num tapete, que na minha opinião fica mais bonito do que quando ele é de uma cor só. Então, eu vou medir aqui para vocês e pesar. Ó, ele ficou com 52 de comprimento. 52 por 46. 52 por 46. A largura dele até que tá quase boa, né? Tá quase boa. Só que eu só tenho que aumentar o outro tapete mais no comprimento. Então, aqui, para aumentar o outro tapete, eu vou aumentar as carreiras iniciais dessa parte aqui. Vou aumentar as carreiras iniciais dessa parte aqui, ó. Aqui, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu fiz 20. Eu acredito que se a gente fizer 25... Deixa eu tirar uma estimativa aqui. Uma, 2, 3, 4, 5. Eu vou aumentar 7 centímetros. Então, se eu tenho 52 mais 7, ele ficaria com... Eu tenho 52. Mais 7, ele ficaria com 60 centímetros. Então, vocês podem estar aumentando aqui de 5 a 7 carreiras, né? Aqui vai depender do objetivo, né? Para que vocês querem. Se for para a porta, só 5 carreiras a mais já fica o tamanho ideal. Esse aqui, ele ficou quase do tamanho de uma capa da tampa do vaso. Pouquinha coisa maior. Então, assim, até aqui, ó. Até aqui, ele ficou da largura da tampa do meu vaso. No vídeo tá parecendo maior. Não sei se a tampa do meu vaso é maior também, mais larga, né? Mas até aqui, ó, de lá, medindo de lá, dessa carreira de pontos altos até aqui, é a largura da tampa do vaso. Então, esse tamanho daria para fazer a capa da tampa do vaso, prendendo aqui, ó, a parte interna, prendendo aqui e fazendo a parte oval aqui, né? Aquela parte da redinha aqui, ó, começa prendendo aqui e vem fazendo oval e prende aqui. Então, ele ficou pesando 230 gramas nesse tamanho. A medida eu já passei para vocês, mas eu vou deixar na descrição, tá? O peso e a medida. Descrição é o texto que fica logo abaixo da telinha aqui do vídeo, tá? Então, quem gostou do vídeo, quem gostou desse tapetinho, deixa um like para mim. Quem ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo a notificação das próximas aulas. Clica no sininho preto, tá, gente? Para estar recebendo todas as aulas. E, bom, é isso. Até a próxima aula. Beijos!